Lucas, capítulo 22. Eu vou ler do versículo 47 até o versículo 62. Lucas 22, de 47 em diante. Nós lemos o seguinte: falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Que Deus use esta passagem para nos falar nesta noite. Nós vimos nesta passagem sobre a prisão do Senhor Jesus Cristo, ali naquele jardim. As pessoas foram conduzidas por Judas Iscariotes para prender Jesus. A senha apresentada é que seria um beijo. O Judas daria um beijo naquele que deveria ser preso. E depois nós temos o quadro sobre Pedro. O que aconteceu com Pedro? Como foi o seu comportamento? E eu então, aproveitando toda esta passagem, eu dou como tema desta nossa meditação prisões diferentes. Prisões diferentes. Este é o tema que eu escolhi para esse nosso compartilhar da palavra de Deus. Em primeiro lugar, e muito rapidamente, eu
destaco a prisão do Senhor Jesus. Então, este é o nosso primeiro ponto. A prisão do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aí do versículo 47 até o versículo 54. A aproximação daquelas pessoas e como foi que tudo aconteceu. E diz o versículo 54, então prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Foi assim que aconteceu a prisão do nosso Redentor. E depois veio o julgamento e em seguida a crucificação, que nós vamos hoje relembrar com esta mesa da ceia do Senhor. Prisão do Senhor Jesus. Pensem comigo assim, rapidamente. A prisão dele atingiu somente o seu físico, o seu corpo. Entendam assim comigo. A prisão dele, ele foi levado para a prisão. Ele foi preso. Não fala de grades, de uma masmorra, não, mas ele estava preso. Foi considerado preso a partir daquele momento. E é por isso que eu estou destacando que fisicamente ele passou a estar impedido de continuar o seu trabalho. Está bem? Ele não estava mais em condições de estar com as multidões, de subir ao monte para orar, de fazer o que ele vinha fazendo. O seu corpo agora estava à disposição daquelas autoridades. Prisão física, prisão do seu corpo tão somente. Os irmãos já ouviram as reportagens, já estão anunciando sobre aquela juíza lá nos Estados Unidos que recusou fazer aquele casamento de duas pessoas do mesmo sexo. E ela foi presa, ela continua presa. Mas eu achei tão interessante o que eu ouvi, que esta juíza presa, ela declarou: estou presa, porém livre. Querendo dizer, é só o meu corpo que está preso. É só o meu corpo que está preso. Apenas o meu corpo. Apenas o meu físico. Querendo dizer, o meu espírito não. Prenderam o meu corpo. O Senhor Jesus Cristo passou por isso. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, é aí que vem o foco forte da nossa meditação. Nós temos as prisões de Pedro. O primeiro, a prisão de Jesus. Agora, as prisões de Pedro. Eu fui muito edificado com esta meditação. E peço a Deus que dê a todos esta edificação que Ele a mim concedeu. As prisões de Pedro. Jesus fisicamente, e tão somente fisicamente. Agora, e Pedro? E Pedro? Não está dizendo o texto que Pedro foi preso. Porque, na verdade, visivelmente ele não estava preso. Fisicamente ele não estava preso. Corporalmente não estava preso. Para muitos, a prisão dele era invisível.
Acompanhem comigo as prisões dele, que eu julgo, eu vejo como prisões. E não tenham dúvida de que essas prisões, vou citar aqui algumas, é que são as que maltratam. Estas outras que impedem os corpos, que limitam as ações físicas, o sofrimento não é grande. De jeito nenhum, não é grande. Eu fico pensando, meus irmãos, nestas prisões da alma, do caráter, do ego, do espírito. Estas prisões. O Davi, servo de Deus, ele cita em um dos salmos sobre a sua tribulação, o seu esmorecimento de espírito, a sua fraqueza. Depois ele termina o salmo dizendo assim: tira a minha alma do cárcere. Os irmãos devem estar lembrados. Depois dele falar de tribulação, de esmorecimento de espírito, ele fala: tira a minha alma do cárcere. Eu estou reforçando isto para que entendamos as duas diferenças entre uma prisão para o corpo e prisões que maltratam o interior, o emocional, o sentimental, maltratam a alma do ser humano. As prisões de Pedro. Na primeira parte que nós temos aqui, vejam comigo aí o versículo 54. Diz assim, deste texto que nós lemos: então prenderam a Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Como é que termina? Pedro seguia de longe. Esta é a primeira prisão. Pedro seguia de longe. É a prisão que eu chamo de medo de comprometer-se. Não estou forçando nada aqui. É a prisão da covardia. Seguia de longe. Não vou me comprometer com ele. Não queria que ninguém soubesse de qualquer relacionamento dele, Pedro, com Jesus. Por isso ele seguia de longe. Disfarçadamente, discretamente. Caríssimos, eu chamo isto de prisão, porque há muitas pessoas que sofrem acentuadamente nesse cárcere do medo de comprometer-se. Não quer assumir compromisso. Não quer que as pessoas saibam. Não quer. Eu estou me lembrando aqui agora de quando criança, numa sala de aula, a professora perguntou a todos os alunos daquela classe: quem aqui é protestante? Eu era o único, mas não levantei a minha mão. Do jeito que eu estava, e se eu pudesse abaixar mais para me esconder, eu teria feito. Quem aqui é protestante? A maioria não era. E eu estava com aquela timidez, e que alguém soubesse
que eu não fazia parte da maioria. Por isso, eu me acovardei. É claro que eu não tinha tido aquela experiência de regeneração, isto veio lá na década de 60, eu não tinha, mas eu estava indo à igreja evangélica, meus pais me conduziam assim, mas eu não quis, eu preferi ficar ali no anonimato, que ninguém saiba. Meus irmãos, é coisa de criança. Mas e os adultos que fazem assim? E os adultos que não querem comprometer-se? E os adultos que não querem nem que saibam que frequentam uma igreja, que leem a Bíblia, que tem o Senhor Jesus Cristo como a figura central da sua vida? Pedro estava nesta prisão, a prisão da covardia. O dia glorioso para mim foi quando eu levantei bem alto a minha mão. Após um apelo, eu disse que eu queria que Jesus Cristo entrasse na minha vida, porque eu queria dizer para todo mundo, com palavras e com atitudes, que eu era agora uma nova criatura. A segunda prisão de Pedro. Vejam o versículo 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Aqui eu já tenho a segunda prisão dele, em que ele estava. Diz o texto, Pedro tomou lugar entre eles. É a prisão do lugar impróprio, do lugar inconveniente. Eu confesso que estas coisas me surgiram ao coração, eu nunca havia pensado nelas. Ele estava também nessa prisão. Quando fala que ele tomou lugar com aquelas pessoas que não tinham nenhum compromisso com o Senhor Jesus Cristo, não eram pessoas cristãs, não eram pessoas do céu. Pedro ele se assentou, tomou lugar entre eles. Meus prezados irmãos, quantas vezes nós entramos também nesse cárcere, nesta prisão, de ir a um local inconveniente, a um local não condizente com a nossa realidade religiosa, cristã e espiritual. Quantas vezes nós entramos em ambientes, nos assentamos no meio de pessoas que desonram a Cristo, entristecem ao Senhor Jesus Cristo, lugares impróprios. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Há muitas coisas inconvenientes a um cristão, a uma cristã. O Salmo 1 fala de assentar-se na roda de escarnecedores. Meus irmãos, hoje, como maltrata o meu coração, eu ouvir ou assistir cenas que desonram ao meu Senhor. Ouvir gracejos que não são de forma alguma de pessoas tementes a Deus. Quantas vezes dentro do nosso ambiente familiar, quantas vezes no local de trabalho, na escola.
Eu estou salientando isto porque é comum seguirmos Pedro. Nós temos que ter limites na nossa vida. Nós devemos ir e estar em lugares, em ambientes que não venham maltratar o nosso Senhor e nem desrespeitar a nossa posição cristã. Quando eu vejo que Pedro tomou lugar entre eles, ali facilmente Pedro era confundido com um deles. Qualquer pessoa olhando chegaria a esta conclusão: são todos da mesma espécie. Assentem-se em locais assim, com bebidas alcoólicas, com pessoas depravadas. Eu sei que nós não vamos conseguir ficar longe de muitas pessoas. A vida nos leva a isto, as circunstâncias, a profissão, eu sei de tudo isto. Mas o Pedro não foi por acaso. Diz o texto, ele tomou lugar. Quem sabe ele já providenciou, olha, eu posso ficar aqui junto com você. Ele não foi convidado. Ele não tinha compromisso de estar ali. Ele se deixou aprisionar por um lugar inconveniente. Em terceiro lugar, a terceira prisão que nós vemos, lamentavelmente, Pedro. Observem o versículo 57. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Aquela mulher disse que Pedro era um deles. Olhem só, estava em local inconveniente, impróprio. Agora alguém identifica Pedro. E quando disse que ele também estava com Jesus, o Pedro disse aí no verso 57, mulher, não o conheço. Ele acaba de entrar na prisão da mentira. Porque ele conhecia Jesus. Ele conhecia, ele mentiu. Prisão da mentira. Estão vendo outra prisão que ele entrou? E quando nós vamos vendo na Bíblia, meus prezados, sobre a mentira, Paulo escrevendo aos cristãos de Éfeso, ele disse àqueles cristãos, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. O Senhor ainda nos declara em sua palavra que o diabo é o pai da mentira. Então não tem mentira, não tem nada a ver com Deus, com as coisas santas, com o que é do céu. É o oposto. Mentira é das trevas, mentira é de Satanás, mentira é coisa do demônio. E o Pedro mentiu, não conheço. Será que também de vez em quando nós não entramos na prisão, no cárcere da mentira? Mas ainda tem uma quarta prisão de Pedro. Vejam comigo o versículo 60. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. Olhem só, eles insistiam que ele era de Jesus, que ele andava com Jesus, que ele fazia parte daquele grupo. E diz o texto, Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. Esta prisão aqui eu estou chamando de a prisão da hipocrisia. Não compreendo. Olha só, que hipócrita. Não compreendo. Eu não estou entendendo esta linguagem de vocês. Prisão da hipocrisia.
quando a palavra de Deus é enfática sobre a hipocrisia. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, abram aí em Mateus, é interessante nós observarmos. Mateus capítulo 23, eu vou ler apenas 2 versículos, para não tomarmos muito tempo. Mateus 23, eu vou ler 23, diz assim, quem disse foi Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Meus irmãos, escribas e fariseus eram religiosos, e Jesus os chamou de hipócritas. Eles estavam tentando enganar Deus, entregando seus dízimos, mas não sendo pessoas misericordiosas, pessoas justas e pessoas de fé. Achavam que o dízimo cobria estas deficiências. Não cobre nada. Ainda diz no versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Chamou os escribas e fariseus de hipócritas e de semelhantes a sepulcros bem pintados, bem ornamentados, bonitos. E agora, o Pedro, não compreendo o que dizes, não compreendo o que dizes. Ele se reveste de hipocrisia, negando aquilo que fazia parte da sua vida, negando aquele que transformou o seu coração. Hipocrisia. Meus caríssimos, estas prisões de Pedro estão servindo de alerta para o meu coração. Mas, na terceira parte desta nossa meditação, nós destacamos a libertação de Pedro. A libertação. Entrou em várias prisões. Mencionamos 4 aqui. Agora nós vemos aí nos versículos 60, 61 e 62. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor Jesus, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meus caríssimos, quando diz, lembrou-se, quando o texto nos mostra que Pedro, ele lembrou-se das palavras do Senhor Jesus Cristo, me negarás 3 vezes, antes do cantar do galo. Ele lembrou-se, ele havia esquecido. O esquecimento nos leva ao descuido. O esquecimento nos leva a negligências. Aí que Pedro se lembrou. Ele não manteve viva na sua memória. Agora ele se lembrou. Ele reconheceu que confirmou a palavra que o Senhor Jesus Cristo havia dito. E então, saindo dali, ele saiu daquelas prisões, saindo dali, chorou amargamente. Meus irmãos, isto é de uma profundidade muito grande. Entrou em prisões. Agora o Senhor Jesus Cristo faz cair sobre ele o seu olhar. Aquele olhar dizia muita coisa.
E Pedro então se reporta aquelas palavras que nós temos na página anterior, Jesus dizendo que ele haveria de negá-lo. Agora Pedro chora de arrependimento. O seu arrependimento foi traduzido com lágrimas. Lágrimas. E houve a libertação. Libertação. Meus prezados, há muitas outras prisões. Muitas outras. Eu fico pensando, nós citamos aqui aquela prisão do medo de comprometer-se. Prisão da covardia. Nós citamos a prisão de estar em lugar inconveniente, lugar impróprio. Nós citamos a prisão da mentira. E nós citamos a prisão da hipocrisia. Mas quantos estão na prisão da soberba? Estão na prisão da maledicência. Estão na prisão da injustiça, da desonestidade, da imoralidade, do vocabulário impróprio, das anedotas sujas, dos ressentimentos, dos melindres. Quantas prisões! Foi o próprio Senhor Jesus quem disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Prezados, não importa se já fizeram a sua decisão por Cristo, se já são de Jesus Cristo. Eu quero dizer que qualquer de nós está sujeito a entrar em prisões e a se trancar em prisões. E só Jesus pode retirar, só Jesus pode libertar. Desde que haja reconhecimento, arrependimento e busca do perdão e da nova vida. Será que alguém está aqui hoje sofrendo em alguma prisão? Eu fico pensando como custa caro entrar em prisão. Como custa caro. Como eu disse no início, não é prisão do corpo. É prisão infinitamente pior. É a prisão da alma, do espírito. Que Deus possa atuar em nós, nos fazer enxergar se estamos em alguma prisão. Que saiamos daqui livres, libertos. Mas que tomemos os cuidados para que em casa não entremos em alguma prisão. Que amanhã não entremos em prisão. Porque o maligno está com estas grades, com estas portas abertas, para nos prender, para nos abocanhar. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, a quem possa tragar.